Imagine que precisamos de US$ 1 milhão para sermos felizes. Se for esse o caso, enquanto não atingirmos esse valor, estaremos infelizes. Se olharmos para a pobreza da humanidade e para a sua pequena percentagem de milionários, podemos concluir que a felicidade é escassa se exigir 7 dígitos numa conta bancária. Agora, digamos que desejamos profundamente ser felizes e nos sentirmos incompletos enquanto não atingirmos esse estado mental. Até agora, conseguimos economizar US$ 100 mil, o que pode ser muito dinheiro para a maioria de nós, mas se levarmos em conta o requisito de felicidade que estabelecemos para nós mesmos, estamos com US$ 900 mil em dívida. Não é confortável estar endividado, pois pesa muito sobre os nossos ombros e implica um estado de dever, que, neste caso, é um desejo não pago. Somente se conseguirmos o que queremos é que esta dívida será paga. Se o que precisamos é escasso, é difícil conseguir e fácil perder porque todos querem. Em nossa experiência, então, a felicidade é escassa. Suponhamos que permitimos que a nossa satisfação com a vida dependa de coisas difíceis de obter. Nesse caso, ficamos expostos ao estresse, ao descontentamento e à insegurança. Tendemos a nos preocupar muito em não ter o que queremos, em perder o que temos e em que o futuro não seja como desejamos. Uma alternativa muito melhor seria uma mentalidade minimalista de abundância. Se não sentirmos falta de satisfação em nossas necessidades, alcançaremos rapidamente um estado de contentamento. E a maneira mais rápida de alcançar a abundância é rebaixando nossas necessidades. Quanto menos você quiser, mais você terá. E quando temos abundância, nos preocupamos menos com ganhos e perdas, ficamos menos estressados com a possibilidade de perder e menos temerosos de mudanças. Este vídeo investiga os benefícios de estar satisfeito com pouco, como isso leva a uma vida mais despreocupada e como podemos experimentar a abundância em vez da escassez através de uma mentalidade minimalista. Quando a felicidade está em falta, precisamos trabalhar duro para obtê-la. Os requisitos para a felicidade que decidimos por nós mesmos poderiam ser bens materiais, dinheiro, status social elevado, um parceiro quase perfeito ou, talvez, uma combinação desses fatores. Imagine trabalhar como escravo indefinidamente para atender a esses requisitos e, ao mesmo tempo, experimentar continuamente essa sensação incômoda de insatisfação, porque enquanto nossas necessidades não forem satisfeitas, não seremos felizes. Imagine que quando finalmente obtemos o nosso santo graal, nos agarramos a ele ansiosamente, pois perder aquilo pelo qual trabalhamos tanto significaria o fim da nossa felicidade. Que vida exigente seria essa? Quanto mais específicas são as nossas condições para a felicidade, mais difícil se torna satisfazê-las. Especialmente quando tornamos a nossa felicidade dependente de circunstâncias externas que são incrivelmente instáveis, ou mesmo a menor das mudanças ameaça os alicerces do nosso bem-estar. Um exemplo disso seria uma pessoa que deseja uma, entre aspas, vida perfeita, o que implica uma casa perfeita, uma família perfeita, um emprego perfeito, um círculo social perfeito e a lista continua. A satisfação exige que todas as variáveis sejam cumpridas. Mas se um deles não for o perfeito, então a sensação de felicidade dessa pessoa desmorona como um castelo de cartas. Como nos mostra a lei inversa, quanto mais precisamos de estar satisfeitos, menos satisfeitos ficamos, e quanto mais queremos, menos sentimos que temos. Portanto, quanto menos precisarmos do mundo, mais experimentaremos abundância. Abundância implica que temos mais do que suficiente. Mas o que é suficiente? Isso é subjetivo, para alguns, nunca é suficiente. Para outros, muito pouco é suficiente. Além disso, nossa ideia do que é suficiente tende a mudar com o tempo. Por exemplo, quando ainda estamos na faculdade, ter dinheiro para comprar comida e ir a festas tende a ser suficiente. Mas quando avançamos em nossas carreiras, poderemos muito bem ficar insatisfeitos com salários que superam a renda da maioria dos estudantes. A boa notícia é que podemos mudar a nossa percepção do que é suficiente. E quanto menos precisamos ter o suficiente, mais facilmente ficamos satisfeitos. Também ficamos menos angustiados com a inconstância do mundo exterior, pois um ambiente em mudança não afetará facilmente o que é abundante. Basta olhar para os oceanos, apesar de todas as mudanças pelas quais o nosso planeta passou durante os últimos 4.000 milhões de anos, eles ainda existem.
Imagine alguém que está feliz e satisfeito com o essencial, como roupas, comida, abrigo e algumas pessoas com quem conversar, de vez em quando, online ou offline. A satisfação dessa pessoa depende de coisas abundantes e, portanto, é fácil de obter. Portanto, é difícil prejudicar o contentamento dessa pessoa porque o que é abundante estará sempre disponível, ao contrário do que é escasso. Portanto, quanto menos precisamos, mais forte se torna a nossa posição. No entanto, não podemos ficar totalmente sem desejo. Ter necessidades faz parte do ser humano. Mas podemos gerir os nossos desejos, por isso habitamos com menos frequência num domínio de escassez e carência e predominantemente no domínio da abundância. Como disse Epicuro certa vez, se você quer fazer um homem feliz, não acrescente as suas riquezas, mas retire-lhe os seus desejos. Fim da citação. Aqui estão algumas maneiras de canalizar nossos desejos para que possamos passar da escassez para a abundância. 1. O poder da moderação. Num vídeo anterior, exploramos a filosofia de Epicuro no contexto da vida minimalista. Epicuro distinguiu 3 tipos de desejos: desejos naturais e necessários, como comida, abrigo e descanso; desejos naturais e desnecessários, como comida luxuosa e roupas caras; e desejos vãos, como poder, riqueza extrema e fama. Em suma, Epicuro acreditava que deveríamos focar nos primeiros, que são necessários e fáceis de satisfazer, e evitar os últimos, que são desnecessários e impossíveis de satisfazer. No entanto, isto também deixa uma vasta área cinzenta de necessidades que, no mundo moderno, não são necessárias para a felicidade, mas ainda assim abundantes, e portanto, fáceis de obter. Por exemplo, vou ouvir música, jogar videogame ou navegar no YouTube. Olhando para a quantidade de músicas, jogos e vídeos disponíveis hoje em dia, poderíamos dizer que esses prazeres são abundantes. Mas tendemos a exagerar neles. Agora, o problema é que o excesso de indulgência leva à insatisfação apesar da abundância, porque para nos sentirmos satisfeitos precisamos cada vez mais, à medida que nossos sentidos se tornam menos sensíveis e precisam de mais estímulos. E quanto mais precisarmos, menos abundância experimentaremos. Se escolhêssemos nossas necessidades com sabedoria, talvez não quiséssemos nos envolver com elas de maneira que nos enfraquecesse. Os estoicos propuseram uma virtude chamada moderação para refrear os nossos desejos, para que não nos governem. A moderação inclui modéstia e autocontrole. Se dominarmos estas virtudes, então os prazeres abundantes não nos conquistarão, mas servir-nos-ão apenas quando quisermos, mantendo assim a sua qualidade de serem abundantes e agradáveis. 2. Ser grato pelo que temos. Os humanos tendem a se concentrar no que querem e não no que têm. Mas fazer isso significa trocar fontes potenciais de contentamento por desejos não realizados e pela dor que advém disso. As coisas que temos constituem uma fonte de alegria muito acessível. Existe algo mais fácil de obter do que o que já temos? Ou, existe algo mais disponível do que aquilo que já está em nossa posse? Quando deixamos de valorizar o que temos, ficamos insatisfeitos, por isso precisamos nos esforçar para procurar outra coisa. Mas se nos afastarmos daquilo que não temos e começarmos a nos concentrar no que temos, a felicidade será uma pechincha. Ser grato pelo que temos aumenta o valor do que temos. Por exemplo, muitas pessoas consideram as casas onde vivem insuficientes e demasiado pequenas, demasiado velhas, demasiado feias. Mas também podiam ver o copo meio cheio, têm um teto sobre suas cabeças, vivem pequenos, mas aconchegantes, e velho nem sempre significa inadequado para viver. Embora existam casas maiores, mais novas e mais bonitas, os locais onde vivem ainda satisfazem a sua necessidade básica, o abrigo. Há muitas pessoas com condições de vida piores, ou mesmo sem casa. Comparado a eles, qualquer lar é uma bênção e algo pelo qual devemos ser gratos. Quando mudamos o paradigma da insatisfação para a gratidão, o valor da mesma casa aumenta. Agora valorizamos o que anteriormente desvalorizamos. A gratidão, portanto, não é apenas um bilhete gratuito para a satisfação, também é uma forma de economizar dinheiro. Se tivéssemos satisfeito o desejo de uma nova casa, teríamos acabado com o mesmo nível de satisfação, mas também pagamos muito caro por isso. 3. Contemplar o preço das nossas necessidades. Nossas necessidades têm um preço. Em geral, o que é abundante é barato e o que é escasso é caro.
E é mais fácil adquirir algo acessível do que algo luxuoso. Mas ainda assim, o nível de dificuldade depende do nosso contexto. Alguém rico, por exemplo, terá facilidade em obter um relógio caro, o que, para uma pessoa pobre, poderia levar anos para economizar dinheiro. Embora o preço do relógio permaneça o mesmo, é relativamente mais barato para os ricos do que para os pobres. Portanto, ao selecionar nossas necessidades, é aconselhável considerar o que elas realmente nos custam. O filósofo americano Henry David Thoreau tinha uma regra simples para isso, e passo a citar: o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Fim da citação. Sempre que desejarmos algo, poderíamos imediatamente nos perguntar: em que quantidade de vida vou trocar por isso? Quantas horas de trabalho esta compra exige de mim? E quanto esse trabalho afeta a minha saúde? Coisas que precisam de uma pequena quantidade de vida em troca podem ser consideradas baratas. Itens que exigem muita vida podem ser considerados caros. Se nos concentrarmos nas necessidades que são baratas e fáceis de satisfazer, experimentaremos abundância. Essa abundância se baseia na abundância de recursos ou no pequeno requisito de vida necessário para cumpri-la. Tomar uma hipoteca cara pode não ser uma boa ideia se isso exigir que andemos na ponta dos pés para isso. Mesmo que possamos comprar uma casa de sonho, eventualmente o preço poderá superar o benefício. 4. Evitar dívidas de longo prazo. Estar endividado pode ser uma experiência muito estressante, pois a obrigação de pagar o que devemos nos acorrenta. Embora associemos a dívida ao dinheiro, os nossos desejos também geram dívidas para com um dos credores mais atormentadores, irritantes e exigentes que podemos imaginar, a mente. Então, como a mente é um credor? Pois bem, toda vez que percebemos que um desejo desperta dentro de nós, ficamos instantaneamente endividados. Passamos da experiência de contentamento sem dívidas, na qual não devemos nada a nós mesmos, pois não temos desejos que precisam ser pagos, para o vermelho. A mente exige que cumpramos esse desejo e, se não o fizermos, ela continua batendo à nossa porta como um cobrador de dívidas. Até certo ponto, isso é inevitável. Quando estamos com fome, por exemplo, devemos saciar a nossa fome com comida. Quando estamos cansados e precisando descansar, devemos pagar essa dívida dormindo. Mas na maior parte do mundo, a alimentação e o sono estão amplamente disponíveis. Portanto, satisfazer esses desejos naturais não é difícil. As verdadeiras dificuldades começam quando mergulhamos em desejos de longo prazo que devemos cumprir para nos sentirmos satisfeitos. Ao fazer isso, nos sobrecarregamos com dívidas de longo prazo, um sentimento de carência que só desaparece quando esse desejo é realizado, o que pode nos deixar com uma sensação de incompletude por muito tempo. Um exemplo dessa situação é como algumas pessoas lidam com o amor não correspondido. Imagine ter sentimentos românticos por alguém, mas essa pessoa não sente o mesmo por você. Se você não consegue aceitar isso e passa seus dias esperando que algum dia essa pessoa retribua, você está se preparando para uma insatisfação de longo prazo. Sua mente transformou o interesse romântico de alguém que não está interessado em um pré-requisito para a felicidade. Assim, você ficará endividado até que a mente consiga o que deseja, o que provavelmente nunca acontece. A esperança, portanto, não é uma boa estratégia para a felicidade. Em vez de deixar que a nossa felicidade dependa da realização de sonhos e desejos no futuro, especialmente aqueles que levam séculos para serem realizados ou que nunca realizamos, podemos querer nos concentrar em encontrar alegria em coisas mais facilmente disponíveis. Aproveitar o imediato não significa que não devamos ter objetivos de longo prazo, mas que apreciamos as pequenas coisas e não deixamos que a nossa alegria de viver dependa apenas da realização do grande. Podemos gerar satisfação com muito pouco, com o que é abundante. Mas isto muitas vezes significa que em vez de conquistar o mundo, precisamos de conquistar o nosso desejo pelo mundo. Em última análise, existem duas maneiras de criar abundância. A primeira é acumular mais daquilo que desejamos, mas ao fazê-lo, tornamo-nos dependentes de circunstâncias externas que não podemos controlar. A segunda é colocar uma corrente em nossos desejos, para que possamos tornar as coisas que já estão aqui, no presente, mais satisfatórias para nós. Quanto menos desejamos do mundo, mais abundante o mundo parece. Assim, quanto menos você quiser, mais você terá.
Obrigado por assistir.